Fala, galera. É, já tivemos um bom progresso aqui, né, na criação do cenário, já sabemos fazer algumas coisas, mas tem mais uma opção aqui de criação de cenário, de objetos, que vale a pena a gente explorar. É aqui no mesmo menu de 3D, certo? Não vai mudar muita coisa. A gente pode ir em 3D aqui, e aí a gente vai ter a opção de acessar os terrenos. Tá? Eu vou clicar aqui, ele vai processar um pouquinho, porque minha Unity estava parada. E vai criar um terreno. Tudo bem? Criou, tá aqui do lado. Deixa eu ir para lá. Certo? Ele cria esse terreno aqui. E assim, dá pra gente ver, né, comparado com esse outro cenário que a gente estava fazendo, que o terreno é imenso. Então, antes de tudo, ó, eu vou clicar aqui no terreno, posso clicar pela hierarquia, ou posso clicar aqui no cenário mesmo. E a gente vai ver que o inspector vai atualizar com esses dois componentes. Um é o colisor do terreno, para um personagem poder andar em cima dele, por exemplo, e o outro são as configurações do terreno. Antes de apresentar para vocês as ferramentas, eu vou clicar nessa última opção aqui, nas configurações do terreno, e vou descer aqui para Mesh Resolution e vou diminuir a largura e o comprimento do terreno, porque ele está muito grande e não tem necessidade de a gente ter algo tão grande assim. Então eu vou botar aqui 100 por 100, certo? Ficou algo um pouquinho mais compatível, tá relativamente pequeno agora, mas não tem problema. E esse aqui vai ser o nosso terreno por enquanto. Vocês podem brincar com esses valores, tá? Porque assim, aqui realmente é um pouco maior do que essa salinha. A gente pode botar talvez 150, 150, né? É, vai depender aí do seu cenário, certo? Então eu vou deixar assim mesmo. E essas outras opções a gente não vai mexer no momento, tá? Não tem necessidade. Vamos conhecer aqui as opções. O primeiro botão é um que serve para a gente adicionar terrenos vizinhos. Então eu posso clicar nele e quando eu passar o mouse aqui no terreno, ele vai me dar essas opções de terreno. Eu posso clicar em um e ele vai criar um terreno vizinho. Certo? Não vou fazer isso agora porque eu ainda nem sequer preenchi esse terreno, né? Então vamos explorar as outras opções antes. Nessa segunda opção, com o pincel, é onde a gente vai passar a maior parte do nosso tempo. É onde a gente vai pintar esse mapa do terreno. Então a primeira opção aqui é a de subir ou baixar terreno. Tá? Eu posso sair clicando aqui, que ele vai subindo o terreno, e posso segurar Shift para baixar. Tá? Veja que ele baixa aqui para esse nível mínimo, que é o valor inicial, mas depois eu mostro umas formas de a gente criar buracos e tal. Certo? Você pode, assim como nas outras opções, você pode mexer nos pincéis aqui para fazer algo mais sólido, algo mais esfumaçado, algo no formato de estrela, certo? Você pode escolher aqui as opções de pincel e também mexer no tamanho do pincel, tá? E na opacidade do pincel. Então aqui, ó, eu botei a opacidade máxima. Quando eu clicar, ele vai fazer vai subir o terreno perfeitamente assim. Enquanto que se eu botasse a opacidade pequenininha, mesmo o tamanho sendo grande, ele não faz aquela mesma montanha de uma vez só. Beleza. Esse aqui é a opção de subir e descer. A gente pode pintar buracos no terreno. Tá? E veja que isso aqui é um buraco real. Tá? Se um personagem andasse por aqui, ele iria cair. Shift para remover. A gente pode pintar uma textura. Isso aqui a gente vai fazer já já. A gente pode definir uma altura para esse terreno. Então, por exemplo, ele está aqui na altura 0. Se eu quisesse que a altura fosse 100, então eu vou fazer aqui um flatten. Ele vai ficar na altura 100 agora. E agora eu consigo diminuir o terreno. Eu posso
fazer buracos nele, sem ser buracos que não dê para andar. Dá pra gente fazer aqui uma parada mais interessante. Bom, então o que é que eu fiz? Eu primeiro defini uma altura acima de zero, e aí eu fico com esse espaço de baixar até 100 unidades em direção a zero para fazer esse efeito aqui de buraco. Tá? No momento eu vou voltar para 5, para ele ficar lá embaixo, e eu poder ainda assim fazer um pequeno buraco. Tá? Opa! Consigo fazer ainda um buraco nesse tamanho. Aqui a gente tem como suavizar a altura, então se você fizer aqui alguma coisa que não está tão suave, você consegue suavizar aqui usando essa ferramenta, certo? Ele dá uma suavizadinha, bem sutil, né, na verdade. Estou ali brincando. E essa opção de stamp que você meio que vai carimbar o terreno. Então, o mais importante aqui é o Raise e Lower, que é para a gente fazer essas subidas e descidas. E o Paint Texture, que a gente vai ver agora. O Paint Texture é mais ou menos o que a gente vai usar para pintar o terreno, igual a gente fez aqui. Tá? Mais ou menos porque a gente vai ter muito mais espaço para criatividade. Certo? A gente vai poder importar texturas de grama, por exemplo, e fazer isso aqui. Bom, eu já mostrei para vocês onde eu baixo texturas. Eu já tenho aqui algumas. Apesar que elas não fazem muito sentido, mas eu posso botar aqui só para a gente ter alguma coisa. Ou eu posso voltar aqui no site das texturas. Eu acho que eu ainda tenho crédito ainda. Vou pesquisar aqui alguma coisa que fique legal. Então vou ter aqui a opção de natureza. Ó, tem umas coisas bem doidas aqui de coral. A gente pode botar só para testar. Um desse aqui. Ó, tem grama, areia, bambu, uma parada de pedra aqui. E aqui, ó, como vocês sabem, né, tem várias opções aqui dentro. E, bom, dá pra gente, eu escolhi aqui essa opção, mas tem muita coisa aqui, né, que dá pra gente procurar. Então, se eu pesquisar por grass, por exemplo, em grama, minha internet é um pouquinho ruim. Enquanto carrega aqui, eu vou baixando. Eu vou baixar aqui essa que não tem nada a ver com o nosso projeto, mas eu vou baixar assim mesmo. Bota esse texture.com. Ele vai bugar aqui, então eu vou baixando outro. Pega esse de pedra. Fiz uma pequena pausa aqui, pessoal, porque estava bem travado. Mas acho que está melhorzinho agora. Já baixei aqui a de pedra. Essa do coral eu vou deixar de lado, tá? Eu vou abrir mão dela. Ou não. Mas vamos... eu já peguei ela aqui, então vale a pena a gente baixar. Porque meus créditos estão tão curtos. Substituir aqui. E beleza. Aparentemente meus créditos acabaram. Amanhã tem mais. Então a gente vai usar o que tem mesmo. Beleza. Vamos voltar aqui para Unity. Ele já vai terminar de baixar. Vamos voltar aqui para Unity e vamos ver aqui novos materiais. Eu vou criar
uma pasta nova aqui dentro, só pra gente não ficar com muita coisa. Chamada de Terrain. Tá? E vou explorar aqui minhas pastas. Então, eu tenho essas que eu baixei agora. Que eu vou jogar aqui. E eu tenho a nova do Coral, né? Que é essa aqui. E foi só o que deu pra baixar. Aí eu posso ainda pegar alguma dessas só pra gente ter algo. Então eu vou pegar essas desse chão metálico. Aqui. E tá bom. Tá de bom tamanho. É só pra gente demonstrar mesmo. Então eu vou fazer aqui já um buraquinho. Eita. E vou botar aqui uma pedra no meio. Que vai ser nosso coral. Beleza? Tá ótimo. Então vamos trabalhar com as texturas. Vou vir aqui em Paint Texture, finalmente. Já importei as texturas, né? E vou clicar aqui nesse botão Edit Terrain Layers, que é para editar as camadas. Criar uma camada nova. Eu não posso adicionar porque não tem nenhuma ainda. Vou criar uma nova. E aí ele já vai pedir a textura. Certo? A nossa textura, vamos começar com essa aqui. Rock Soil. Então vamos voltar aqui. Create Rock Soil Albedo. Pronto. No momento que eu boto, como isso aqui é a textura base do meu terreno, ele já vai pintar tudo com essa textura. Mas a partir de agora, eu posso criar novas camadas. Tá? Agora vamos fazer com coral e com esse aqui que chama Thread Plate. Então, criar uma camada nova. Metal, Thread Plate. E agora, eu só preciso selecionar a camada que eu quero e pintar. Tá? Veja que aqui o meu coral já está pintado de coral. Ele está bem feio, mas tudo bem. Eu posso pegar essa parte metálica aqui e pintar aqui, por exemplo. Certo? E o resto já está pintado. Como está bem feio, vale a pena a gente explorar aqui essas outras opções. Então a mesma coisa que eu fiz na outra aula, eu vou fazer aqui. Vou selecionar as duas texturas de normal e vou trocar aqui para normal. Vou voltar no terreno e vou usá-las. Tá? A gente tem aqui o diffuse, eu vou botar que é o albedo, né, a cor. Tem o normal, que eu vou colocar também. E aí a gente vai ver a diferença. Ó. Sem normal, com normal exagerado. Já fica feio. Assim tá bacana. Ou assim, ou assim. Vou deixar assim. E aí a gente pode também ajustar aqui os valores do tiling. Tá? Se eu aumentar esse valor aqui, as pedras vão ficar mais separadas, né? A textura vai ficar maior, ela vai se repetir com menos frequência. Ficou legal, eu acho. O coral, eu não tenho normal para o coral, mas eu posso ainda ajustar aqui. Tá? E por fim, aqui o metal, eu posso ajustar também para ficar aqui um pouquinho mais condizente. O metal a gente também tem a normal, né? Vou colocar aqui. E tá aí. Certo? Então, o terreno ficou bem feio, até porque eu não tinha crédito suficiente lá no site para baixar tudo que eu queria. E eu exagerei nessa pedra, que a gente nem tá usando essas coisas. Mas já dá para começar a construir aqui um terreno. Né? E aí, sempre que possível, eu baixo novas texturas e vou preenchendo isso aqui. Beleza? Essa é a segunda forma de criação. É mais usada aí para paisagens, né? Para coisa mais natural, para montanha e tal.
mas é uma ferramenta legal que dá para vocês usarem.